convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde está o vosso coração, aí estará também o vosso tesouro. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa e passando o servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai pôr à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e embriagar-se, o Senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia esta vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém, Jesus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Quem como Deus, irmãos? Ninguém como Deus. Ninguém como Deus. Irmãos, hoje é uma palavra muito forte que o Senhor fala para mim, que sou padre, em primeiro lugar, até por causa do evangelho que acabamos de ouvir. Já vou começar pelo fim do evangelho, explicando porque essa palavra ela é dura, ela é firme.
mas ela é firme para todos nós também. Jesus fez uma parábola explicando o sentido da nossa caminhada aqui na terra. E Pedro levanta uma questão para o nosso Senhor, dizendo: Senhor, tu falas esta parábola para todas as pessoas ou para nós? Pedro faz essa colocação para o nosso Senhor, porque Pedro faz parte dos 12 escolhidos por Jesus. Vamos trazer para o hoje. Quem são estes 12, segundo a tradição que nós confiamos? Os bispos e os padres. Primeiramente, o Senhor nos dá uma notícia: bispos, padres, veja o que vais dizer ao povo. Não vá falar algo que eu não disse. Não vai dizer algo por você. Por exemplo, nós temos compaixão das pessoas. E é comum na compaixão o que é? Eu sinto, me dói ver o sofrimento de alguém. Então é um hábito de quem tem uma boa índole ter compaixão, ou seja, eu sinto por aquela pessoa e quero falar ou trazer ou fazer alguma coisa para amenizar a dor dela. Todos nós, a maioria de nós, espero que todos nós tenhamos essa compaixão. Só que eu, como padre, corro o risco para tentar amenizar a dor, o sofrimento de alguém. Eu use muito de mim, eu fale algo que para mim é importante, é confortador. Não faça isso nunca. Então o Senhor está chamando a atenção. Quando Pedro faz esse levante, primeiro ele chama a atenção de nós, no caso os bispos primeiramente, depois nós os padres, porque vós sois aqueles que vai levar a comida para aqueles que estão em casa. Tudo é uma parábola. O que é a comida, o que é a bebida? Primeiro a palavra de Deus, para o povo, para as famílias. E a comida? Cristo Jesus, pelos sacramentos. São os sacramentos que a gente celebra. Então, a primeira palavra ela é dita para mim, que sou um padre, como diz numa outra passagem bíblica: ai de vós pastores, que levais de maneira errada a minha palavra para o povo. É melhor colocar um grilhão no teu pescoço e nos teus pés e se atire ao mar, do que falar de maneira errada para o meu povo. Então, primeiramente, essa palavra é para mim, para que eu esteja atento àquilo que Deus quer falar para a família. Vamos lá, irmãos, hoje o Senhor fala forte. Primeiro, a segunda leitura de hoje, Hebreus capítulo 11, um adendo aqui. Esta passagem bíblica, esta passagem em Hebreus, Novo Testamento, ela é considerada uma das mais belas e importantes passagens reveladas por Deus. Eu até recomendo que vocês leiam e releiam capítulo 11 de Hebreus. Faça um estudo sobre essa palavra, rezando ela na tua vida todos os dias, se possível. Por quê? Porque ela é reveladora. O autor sagrado vai falar sobre fé e esperança. E aí vai vir de encontro com quem? Com a minha vida aqui, com a sua. Mas vamos lá. O autor sagrado está explicando algo que é diferente do que vou falar agora. Por exemplo, eu conheço muitas pessoas que elas são muito otimistas. Pessoas que têm uma convicção forte. Por exemplo, padre, eu tenho certeza de que eu vou arrumar um emprego e vou ganhar muito dinheiro com aquele trabalho meu. Sabe, padre, eu tenho muita certeza disso, convicção. Veja, isso é bom. É bom que o ser humano seja assim. Dentro da psicologia, todos nós precisamos ter ânimo, ser otimista, ok?
ter convicções na vida. Por exemplo, um homem, uma mulher que não tem convicção de alguma coisa nesta vida, ele tende a perecer na depressão, porque ele não é otimista. Agora, ser otimista é importante. Ter convicção de alguma coisa que você fala: olha, eu acredito que vai acontecer porque eu pedi, porque eu fiz, porque eu falei. Isso é bom, mas isso não tem nada a ver com fé em Deus. Vou repetir: ser otimista, ter convicção. Olha, eu tenho uma convicção que isso vai dar certo, vai acontecer. Que bom que você é otimista, meu irmão, minha irmã. Como eu também preciso ser otimista, mas isto não tem nada a ver com a fé em Deus. A fé de Deus não é ser otimista. Fé, qual é a explicação da fé? Hebreus capítulo 11. Vamos abrir as cortinas de uma vez. Deus um dia prometeu, veja, prometeu para um grupo de pessoas um plano e mistério na Bíblia. Fala, eis o mistério da fé, eis o plano revelado. É a mesma coisa. Deus tinha um plano que um dia Ele mesmo viria no meio de nós, da criação dele, humana. Ele falou principalmente desde lá dos primórdios, mas vamos colocar de uma maneira bem exaltada por ele, pelo profeta Jeremias, pelo profeta Ezequiel, pelo profeta Amós, Joel. E ele disse: eu inscreverei a minha lei, o meu espírito, a minha vida no coração do meu povo. Eu descerei. O termo descer é apenas uma maneira explicativa, porque Deus vem, não é que Deus desce, não é que Ele está lá longe e nós estamos aqui. Ele está dizendo: eu estarei com o meu povo. Então Ele prometeu. Mas aquele grupo que ouviu, por exemplo, Abraão ouviu Deus falar que um dia Ele iria cumprir um plano no meio do povo dele. Noé, que foi aquele que preparou algo que um dia não tinha acontecido, mas Deus disse que Ele ia separar um grupo de pessoas, e também para recomeçar uma nova vida desses seres no outro lugar. Mas Deus não falou quando. Noé, Abraão, Moisés, profetas ouviram Deus dizer que iria cumprir. A grande maioria dessas pessoas que ouviram Deus, elas não viram, atenção, no tempo que elas viveram, no tempo lá que elas viveram, elas não viram acontecer o que elas ouviram de Deus. Elas não. Passaram tanto tempo. Hoje eu e você somos privilegiados, porque hoje nossos olhos podem ver e nossos ouvidos podem ouvir uma promessa que foi dada há mais de 4.000 anos, e hoje ela está no nosso meio. Pois não se cumpriu? Cumpriu. Mas não foi no tempo daqueles que ouviram, não foi do jeito que aqueles receberam a palavra de Deus. Alguns viram o que Deus já tinha dito lá atrás, viram, ouviram e viram, e aconteceu. Mas o maior triunfo de Deus, eles não viram, mas eles acreditaram, e por isso que nós contemplamos. Eles acreditaram não por otimismo, não por uma convicção, mas porque eles acreditaram que mesmo que não fosse no tempo deles, mesmo que os olhos deles não pudessem ver, eles tinham uma certeza, uma esperança. Agora eu vou usar até o termo convicção, agora sim, pela fé no meu Senhor, que aquilo que Ele disse, ou Ele prometeu, ou o plano dele, vai acontecer. Imagina você conseguir enxergar o invisível.
Eles fizeram isso. Eu enxergo aquilo que hoje é invisível aos olhos humanos. Eu não vejo, eu não escuto, mas eu creio. Então isso não tem nada a ver com otimismo. Nada. A segunda leitura aqui, no versículo 12, olha o que Deus fala, prestem atenção, deixa eu ver se eu... Aqui, ó. Eles, todos esses homens que viveram uma promessa, atenção, olha aqui, ó, traz para você hoje. Não receberam a realização da promessa, eles, mas a puderam ver e saudar de longe, e se declararam estrangeiros, imigrantes nesta terra. Os que falam assim demonstram que estão buscando uma pátria. Ou seja, vocês lembram quando Jesus morre? Na sexta-feira ele morreu na cruz. Foi uma sexta-feira. Os grandes estudiosos falam que foi no dia 7 de abril que ele morreu. Sexta-feira. No sábado, por que nós cristãos celebramos o dia do silêncio? O sábado santo. Por quê? A terra fez um silêncio, porque Deus morreu. E onde ele foi? Onde Cristo vai na hora que ele entrega ao Pai? Pai, em suas mãos eu entrego o meu espírito, e morre. Onde Jesus foi no sábado? Por onde ele andou? Aonde a alma dele foi levada? Para o Pai? Não, ainda não. Isso vai acontecer no domingo. O domingo de madrugada, o Pai vai ressuscitar Jesus, o homem que morreu, depois o leva para a direita, ou seja, para ter o poder como Pai. Agora atenção, o que Jesus fez no sábado? Ele foi visitar alguns. Aonde ele foi? Ele foi na mansão dos mortos. Ele foi para aqueles que um dia, ó, atenção aqui, escutaram um plano de Deus, mas os olhos deles não viram. Não viram. Mas eles morreram convictos. Deus vai fazer acontecer aquilo. Só que eles não viram, eles não morreram. Eles não viram Jesus pregado numa cruz. Eles não viram Deus se fazer no meio de nós, no ventre da virgem. Não viram. Mas tinham uma fé. A fé era convicta. Vai acontecer um dia. Aí Jesus, quando morre na sexta, ele vai visitar quem? Aquelas almas todas falecidas, que creram em Deus, ó, atenção, que creram em Deus, mesmo com os seus pecados. E Cristo vai visitá-los. E diz na liturgia das horas que os religiosos, padres, bispos, todos lê, irmãs, os que moram em congregações lê, é um livrão grosso assim, todos os dias está lá. No sábado santo Deus se apresenta para aqueles que um dia viveram de uma esperança sem ter visto. Ele fala: eis-me aqui, a promessa realizada. E ele se mostra, e existe um dito de um autor sagrado, mas que não tem o nome dele, está lá na liturgia das horas, que diz que Jesus apresenta para o primeiro homem. Quem foi o primeiro homem? Adão, Eva e todos aqueles que estavam lá, e disse, porque quando Jesus chegou, eles já disseram: eis o Filho de Deus. Começou aquela gritaria de exaltação, né? De alegria, né? E Jesus disse: eis aquele, Adão, que um dia foi anunciado para tu e tu não acreditastes. Eis aqui, ó, a promessa realizada. Então Deus primeiro vai se apresentar para aqueles que morreram na esperança, e no domingo ele aparece para toda a humanidade, e claro, pela fé vai se passando de geração em geração. Começou pelos seus apóstolos, no sábado de manhã, Maria Madalena viu, chamou os apóstolos, e aí começou. Então a fé, normalmente, ela acontece sem que eu veja. Jesus disse: bem-aventurados. Quando você ouvir na Bíblia a palavra bem-aventurados, Jesus dizendo: em verdade vos digo,
Bem-aventurados aqueles que acreditaram sem ter, porque herdarão o reino dos céus. Veja, por quê? Por quê? Porque herdarão a vida nele eternamente. Não é brincadeira, é fé. A religião, ela existe pela fé, ela não existe por uma ciência comprovada. Não. A ciência não consegue comprovar a existência de Deus, mas também ela não consegue dizer que não existe uma força estranha no ar. A ciência, ela se confunde, porque Deus não é explicável. Deus é para ser adorado. Deus é aquele para quem tem fé. E é exatamente a fé que Ele permite que eu e você estejamos neste mundo. Neste mundo, para quê? Para que através da fé que eu recebi. Quando é que eu recebi a fé? No meu batismo. Que através desta fé, eu ao caminhar nesse mundo, ou como padre, ou como casado, ou tendo, domingo que vem nós vamos celebrar o Dia dos Pais, ou como aquele que tem o dom da paternidade, de ser pai, de filho dele, hein? Filha e filho dele. Mulheres para ter a maternidade. Veja, para que Deus dá dons a alguns para constituir uma família, outros para serem sacerdotes, outros solteiros, para que pela fé eu testemunho o reino, a vida de Deus. Reino de Deus é a vida dele, já aqui neste tempo, já aqui nesta terra. É para isso que eu existo e você também. E os filhos que Deus nos confiou, padre? Nos confiou, não é meu. Já começa por aí, lê a Sagrada Escritura, é dele. As almas todas é para Cristo, por Cristo. Eu sou de Cristo, por mais que você não queira, você também é. E os filhos que vieram do ventre da minha esposa e eu contribuí, ótimo, foi Deus que permitiu. Deus colocou a semente da vida em você, homem, como pai, e a semente da vida no útero dessa mulher, para ser mãe. Para quê? Para que aquilo que é meu, que me pertence, eu lhe confio neste único mundo, porque Jesus disse sobre o pecado: quem peca contra o Espírito Santo, que é o autor da vida, somente quem peca contra o Espírito Santo não tem perdão, nem neste mundo e nem no outro. O que significa neste mundo? Essa vida que a gente tem aqui, e nem na vida que Ele preparou para todos nós. Então, nós estamos aqui para testemunhar Deus. Nós não estamos aqui por um outro motivo. Eu não estou falando por mim. Eu repito, Jesus falou: Padre, primeiro diga o que eu quero falar, não o que tu queres. Eu não quero massagear o ego de ninguém, irmãos. Muito pelo contrário. Eu estou aqui porque eu quero que Deus também revele com a palavra dele em mim e através de vocês também. Então, eu existo para Ele. Você existe para Ele. Agora, onde nós estamos? No mundo que é todo preparado para que nós não acreditemos que nós temos um único objetivo de existirmos aqui: Cristo. Mas o mundo não quer que você acredite nisso e quer que você desconfie que a vida é sua. Você é algo que existe e que você tem sentimentos. Agora eu vou entrar sobre a questão dos rins cingidos. Eu vou explicar o que significa os rins cingidos. A vida é sua, meu irmão, minha irmã. Você sabe o que é melhor para você. Faça. Veja, esse é o contorno, é a maquiagem que o mundo colocou, desde que eu vim do ventre da minha mãe. Eu vim assim. Como é que eu vim do ventre da minha mãe? Eu vim todo desarrumado. Eu perdi a amizade com o Espírito Santo. Eu sou egoísta. Então, o que significa ser egoísta? Eu quero que as pessoas venham me servir das coisas que eu quero, as coisas que me dão prazer. Pois o mundo não prepara isso tudo para a gente. Busque a sua felicidade, meu irmão.
Olha o incentivo. Busque constantemente aquilo que lhe agrada. Veja, a gente já nasce assim. Na televisão, na cultura. Por exemplo, você criancinha, quem tinha a oportunidade de assistir televisão antigamente, chegava essa época do ano, já final, mais um pouquinho para frente, mostrava os brinquedos no dia do Papai Noel para você pedir. Então aí eu quero. Então, é as coisas do mundo, as coisas oferecidas. Desejou, gostou? Então peça para o papai. As pessoas aqui que têm mais de 40 anos, eu acredito que é a maioria, lembra de um comercial. E eu também fiz essa besteira uma vez, da Caloi, a bicicleta. Pega uma meia do seu pai, escreva um bilhetinho e coloca para ele: papai, eu quero uma Caloi, no Natal. E não é que deu certo comigo, eu coloquei mesmo. Aí minha mãe sabia disso, eu ganhei uma bicicleta Caloi, era roxinha, metálica, com pneuzinho branco. Meu Deus do céu. Então a gente já nasce onde já nos é servido tudo. E a gente, quando tem irmão, a gente não quer brincar com o meu brinquedo, eu quero brincar com o brinquedo dele, porque se quebrar, foi o dele que quebrou, o meu ainda está aqui. A mãe vai preparar um pedaço de um pudim, que na minha época, um pudim, ora, era de domingo, a maioria das vezes não, pudim de leite condensado. E aí na hora de dividir, nós éramos em 4 irmãos, na verdade, 4 homens e uma mulher, minha irmã mais 9, 2 mulheres, minha irmã e a minha mãe, 6 ao todo. E na hora de dividir, eu escondi a minha parte e queria comer um pedacinho do meu irmão. Para quê? Quando ele acabou, eu falava: acabou meu. Aí eu pegava o prato e na frente dele, O que é isso? São sinais do nosso egoísmo. Tudo para mim, não é? Eu quero ser o melhor, eu quero ser o irmão mais bonito, eu quero ser o mais inteligente. Então veja, nós viemos desarrumados. Aí Jesus vem. Onde entra Jesus em tudo isso, Padre? O que Jesus está falando hoje sobre orar, fé? Bom, vamos lá então. Jesus veio nos trazer, para quem se abre, é um convite, viu? Não é um mando, não é uma imposição, é um convite. Qual é o convite que ele veio trazer? Abra o teu coração, renuncie, olha aí, renuncie à tua vontade. Vamos lá, vamos entrar nos rins. Quem é que ungia os rins? Ungir é colocar uma corda, um barbante, bem na parte dos rins da gente. Onde fica o rim? Fica aqui? Onde fica o rim, Rafael? Aqui? Rim aqui? Aqui atrás. Eles cingiam para apertar o rim, apertavam um pouco. E hoje até os padres, muitos padres usam uma cordinha que amarra para segurar a túnica, para dar uma levantadinha, mas na verdade não é para levantar a túnica, é para cingir os rins. O que significa cingir os rins? Que veio lá dos hebreus, dos judeus. Precisa estudar teologia um pouquinho. Os antigos acreditavam que os afetos que brotavam dentro de, por exemplo, eu me apaixonei, eu tenho vontade de coisas, pode ser na área afetiva, pornográfica, vontade de consumir, e eu quero fazer, eu quero. Então, isso é tudo que brotava, esses sentimentos, dentro do homem, e vinha da onde? Dos rins. Eles acreditavam que a vontade própria, atenção, vontade própria, não tem nada a ver com Deus aí, do jeito que eu vim, do ventre da minha mãe, eu vim desarrumado, com vontade egoísta, vontade minha, eu amo do meu jeito, eu quero que seja do meu jeito, eu quero que seja no meu tempo. E quando eu orar a Deus, que Deus escute o que eu estou pedindo, viu? Eu acredito nele, eu tenho fé nele, mas eu tenho tanta fé em Deus, que eu sei o que eu pedi, na minha vontade, Ele vai fazer, porque eu acredito nele. Olha como a gente cai numa armadilha. Eu acredito em Deus, está vendo, Padre? Eu tenho fé, sim. Deus tudo pode na sua vida? Tudo, eu acredito. Meu Deus, Deus tudo pode.
Quem sou eu? Mas eu acredito, cuidado com o otimismo e a convicção só, que o que eu pedi os rins sem ser cingidos, eu sei que o que eu estou pedindo vai ser melhor para mim, vai ser melhor para o outro, vai ser melhor para o meu filho. Então quando eu pedir a Deus, porque eu creio que Ele tudo pode, Ele vai proteger, Ele vai livrar, Ele não vai permitir isso. Cuidado, é aqui que a gente tomba, é aqui que muitos saem da religião. É por isso um dos motivos que muitos deixaram a fé católica, ou está com o pé na igreja católica e está buscando outro tipo de espiritualidade, para ter respostas minhas. Porque na verdade, eu não me abandonei no Senhor, eu acredito nele. Veja, é aí que Jesus entra no finalzinho do Evangelho. Alguns vão ter que prestar contas, porque acreditaram em mim sim. Quando ele fala, receberá algumas chicotadas, vamos explicar isso já sobre o chamado de Deus, quando chamar cada um de nós nessa vida aqui. 3 modelos que estão escritos, tirados da palavra que é a Bíblia, e o catecismo simplificou para todos nós. Não é do jeito que eu quero. Eu creio em Deus, mas fé é aquilo que eu coloco Ele na frente das minhas vontades. Talvez os meus olhos não vão ver, mas eu acredito que Deus sabe o que está fazendo, e o que Ele está fazendo é melhor do que eu. Tem uma música antiga que fala que Deus é maior do que eu, do que tudo que eu sinto. Isso é fé. Então, eu não dou valor para os meus sentimentos, meu não, os sentimentos dele começando a ser vivido em mim. Aí sim, dá comida para esse povo, Padre, dê a comida verdadeira. Jesus disse, né? Quem come do meu corpo, bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Ou seja, vai ter a minha vida. Eu falarei em ti, eu vou revelar a verdade verdadeira em ti. Sou eu, não é mais você que vai viver. Paulo disse isso, não sou eu mais quem vive. Sabe do jeito, os rins, as minhas vontades, eu cingi, eu segurei ele. Então que vontade é essa? É do Pai em mim, é a vontade de Cristo em mim. Muda tudo, aí começa a mudança, o nascer de novo. É aí que começa. Falou para Nicodemos, é preciso você nascer de novo. O que é? Não a tua vontade, mas a minha vontade vivendo na sua vida aqui, em você aqui, enquanto caminhares aqui. Isso se chama salvação. Deus veio nos salvar, glória eterna, para sempre. Como? Me ensinando a sair de mim, do meu tempo e do meu jeito, para que a santa vontade dele, mesmo que eu não entenda. Por que a gente não entende muitas vezes o que Deus faz na minha vida, com os meus? E muitas vezes Deus nem vai falar enquanto a gente viver aqui. Por que foi dessa maneira? Ele não fala. Porque Ele está nos tirando de cima de um trono onde nós viemos por causa do pecado, chamado egoísmo. O Senhor não quer que a gente viva apenas de convicção e de otimismo, não, mas na vida dEle. A vida dEle é aquele que tudo espera, tudo suporta, tudo aceita, e verdadeiramente alcançará a santa vontade dEle acontecer. Jesus disse uma vez, atenção aqui, Ele disse, eu vou direto eu vou falar o que Ele disse, no Santo Evangelho. Não tenhas medo daquele, agora ele está se referindo ao demônio, tá? Que existe, que quer perder as almas todas. Que quer perder o que, Padre? Repete, o diabo, ele está preocupado com o corpo da gente? Sim ou não? E Jesus está preocupado com o nosso corpo?
ao caminhar aqui? Sim ou não? Sim, mas principalmente não também. Jesus disse: não tenha medo daquele que pode tirar o teu corpo. Quem é que é o autor da morte, que pode levar um erro médico e alguém entrar em óbito? Quem é o autor da morte? Satanás. Quem é o autor da morte, que pode, uma bala perdida pode chegar lá? O alvo foi ali, mas não é que chegou na cabeça de uma criança e matou, inocente. Foi um acidente inesperado. Foi. Aí Jesus vem e diz: não tenhas medo daquele que pode tirar o teu corpo, porque não pode fazer nada mais do que isso. E aqui Jesus está traçando o plano dele, para que ele veio. Mas tenha medo daquele que, depois de ter tirado o teu corpo, ferido o teu corpo, ele tire a tua alma da vida eterna e leve a tua alma para a morte eterna. Jesus está explicando o que nós temos que temer. Quem nos revelará isso? O Espírito Santo. Padre, o senhor está querendo dizer que neste mundo apenas é mais importante a minha alma do que meu lindo corpo? Muito mais, mas incomparavelmente mais. Mas por que a gente ama tanto as pessoas? E por que dói tanto quando é uma quebra, quando a gente tem um filho e morre? Quando a gente tem uma mãe e a mãe morre? Ou quando eu sei que eu vou morrer, talvez rápido, porque me veio agora o diagnóstico dessa doença medonha. Por que dói tanto, Padre? Porque nós viemos envolvidos no egoísmo, longe da amizade com Deus. Longe. Nós iríamos morrer um dia, Padre, todos, sem exceção, está na palavra, leia. Deus deu ao ser humano dias contados nesta terra. Só que tem um detalhe: se não tivesse o pecado, ou seja, o homem não teria saído de Deus para dizer: a vida é minha e eu sei o que é melhor para mim. Isso é o pecado. Pecado não é outra coisa. Agora tem as consequências do pecado, que já vamos falar agora. Nós não sentiríamos a dor do rompimento. Por quê? Porque nós estamos com a vida de Cristo. Era para todos nós estarmos. Então nós entraríamos como num sono. Dormiríamos, amanheceríamos todos no braço do Pai, e iríamos nos encontrar todos, sem exceção. Só que a inimizade com Deus gerou o quê? Eu faço a minha vida. O que é a Babel? Babel significa o quê? Significa o quê, Babel? Significa egoísmo, significa separação de Deus. Eu subo, eu vou fazer a minha vida subir, eu sei que vai dar certo, eu tenho convicção que eu vou chegar lá, cuidado, não ficou só no otimismo, ficou na prepotência, ficou sem a graça de Deus. E aí, quando a gente entra nos dias contados, se eu não tenho a vida de Cristo, eu tenho a minha vida, o meu jeito de viver. E como é que é o teu jeito de viver? Apegado, egoísta. Mas o filho é meu, eu não vou aguentar. Você não vai aguentar. Você não vai aguentar. Aquele homem, ele foi contra a minha vida, ele prejudicou a minha família. Eu não aguento isso, eu vou matar. Olha a Babel aí, ó. Não é mais Deus que vive em você, é você em você. Eu vou tomar conta, eu vou tirar agora com aquele cara limpo. Eu tiro, eu sei, eu acabo com essa bagunça. Não, meu irmão. Jesus, quando nos ensina a rezar, Ele não ensina assim: Pai meu que estais no céu. É Pai nosso. Ele já vai nos tirando o banquinho de baixo. Então o Senhor veio nos dar a salvação,
um convite para eu ir renunciando às minhas vontades, traçando os meus rins, entre aspas, minha vontade, do meu jeito. Agora volte rapidinho lá no Antigo Testamento. Aqueles homens ouviram uma promessa de Deus. E tudo que Deus falou, olha, reze todos os dias, eles rezaram. Eu vos darei o livramento. Que livramento? Qual livramento? Necessariamente do corpo? Às vezes sim. Porque, gente, se não fosse também o livramento para o bem de quem eu amo, eu não colocaria as pessoas em intercessão, que ela está doente, que ela vai estar no hospital, ou que ela vai fazer uma viagem longa. Eu falo, Senhor, para que proteja teus anjos, para que nenhum mal aconteça no corpo dela também. Claro, tem que ser colocado isso em Deus. Ou no terço com a Virgem, é bom fazer isso, precisamos disso. Mas, a minha vida orante, ela precisa ter como cunho verdadeiro. Quando eu trago esse, Senhor, eu peço a Maria sua, protegei, que esta alma não se perca. Essa é a maior oração. Só que para eu rezar assim, eu preciso ter uma busca de intimidade com Deus, senão eu nunca vou rezar assim, porque eu estou preso em mim. Lembra que eu falei sobre Santa Mônica, a mãe de um grande santo, Santo Agostinho? Essa mulher foi rezar, procurar a Deus no primeiro momento da vida dela, para quê? Por causa do filho, que lhe dava muita preocupação. Só que aconteceu uma coisa estranha, diferente desses que o padre deu de exemplo no Antigo Testamento. Ela rezou 30 e poucos anos e não viu a conversão do filho. Até os 34 anos ela não viu. Quando passou 35 anos de ela orando, ela viu a conversão do filho. Ela viu o filho se tornar padre. Olha só. Só que aconteceu uma coisa maior do que a conversão do filho neste mundo aqui. Nela. O que, padre? Ela não começou pedindo pelo filho? Ela não foi buscar a Deus por causa do filho? Foi. Só que de tanto ela buscar a vida orante com o nosso Deus, aconteceu um milagre. Qual? Ela se encontrou com a vida. Ela começou a buscar a Deus não mais para pedir, mas para adorá-lo. Lembra quando eu disse assim, Deus não se explica. A ciência nunca vai explicar Deus, porque Deus não é para ser explicado. Ele não se permite ser explicado, Ele é Deus. Deus é para ser adorado. Deus é para ser sentido pela fé. Essa mulher já não procurava mais para pedir para o filho nos últimos anos. Ela só ia buscar para agradecer. Senhor, Tu és a vida minha, Tu és a vida de tudo. E o que me acontecer, só me dê forças para ficar em pé. Olha como mudou tudo na vida dela. Não me peço que me tires a cruz que eu estou vivendo, talvez a saudade de um filho. Não, mas que me dê a graça, Tua vida, para eu ficar em pé. Para enxergar, para entender o treinamento de salvação que o Senhor está fazendo em mim. Para os meus, para o meu esposo, para mim, para os filhos outros que o Senhor me confiou, para a minha família inteira. Veja, irmãos, como é que Deus trabalha. Então, nem sempre o que eu vou pedir vai acontecer. Mas eu pedi, padre, eu pedi. Você pediu e o que aconteceu? Deus não me ouviu. O quê? O quê? Deus não me ouviu. Porque uma outra mãe pediu e aconteceu. Porque aquele pai pediu e aconteceu. Mas eu, quando pedi, o meu pai não fez. Por quê? Por que Deus faz isso comigo? Ele não vai responder. Ele não vai responder. Porque entra em todo esse ensaio de ensinamento que o Senhor está nos mostrando. Veja, Deus pediu o filho de Abraão. Mas devolveu. Sabe por que devolveu? Porque Abraão era amigo de Deus. Nós ainda não. Nós temos uma fé, porque temos o batismo, mas a nossa fé
é menor do que uma semente de mostarda. Se me tirar, me arrebenta inteiro. Eu ainda sou muito apegado. Então o treino é: ensina-me a ter o teu espírito em mim, Senhor. É isso que o Senhor está fazendo com a gente. Deus não vai explicar por que o meu pai não me viu ser padre nessa terra. Nessa terra ele não me viu. Mas eu hoje creio que onde ele está, eu creio que ele está hoje sobre a graça de Deus. Ele me vê como padre. O que é mais importante? A salvação da alma do meu pai, que a gente reza todos os dias. E que a minha salvação, para que um dia eu possa estar lá, junto com todos. Quando a gente morre, acontece um grande mistério que a nossa igreja nos ensina, muito bonito. Imediatamente, faz de conta, ó, passei mal, cai duro no chão, morreu, não tem mais jeito, gente, ó, morreu mesmo. O que aconteceu nesse momento, no ensinamento da palavra de Deus? O que acontece com aquela pessoa que morreu, seja da maneira que ela morreu? Imediatamente nós vamos ter o quê? Um encontro pessoal com Cristo. Nós vamos ver Cristo. É onde a nossa consciência, toda alma tem uma consciência, ela é aberta, ela é rasgada, e a gente vai ver como um espelho, como uma água cristalina. Vamos ver quem? O Criador. E nesta hora nos será revelado todo o bem que eu fiz. Leia o catecismo, leia a palavra de Deus. Todo o bem que eu fiz com 20 anos, com 50 anos, com 60 anos, e o mal que eu fiz. E o mal que eu fiz, o bem que eu poderia fazer e não fiz, e todo o mal que eu fiz será revelado. A minha consciência mesmo revelará na frente dele. Primeiro encontro, é palavra da igreja, irmãos, não é minha. Tá? Só que esse momento ele não acaba por aí. Porque o corpo vai se diluir, vai virar pó, em terra, ou crema, está valendo. A alma, Deus segura, Deus tira daqui, não está mais aqui. Detalhe, se essa pessoa acreditava em Deus, os mais próximos sabiam que tinha suas virtudes, Deus sabe mais ainda. Entra no finalzinho do evangelho de hoje. Crê em Deus, teve as suas virtudes, mas errou muito. Receberá umas chicotadas. O que a igreja traduz isso? Nós cristãos, católicos, temos os 2 livros de Macabeus. Os nossos irmãos protestantes tiraram. Eles não têm parte do livro de Daniel, eles não têm os 2 livros de Macabeus. Eles têm 7 livros do Antigo Testamento, eles eliminaram. Que pena. Nós conservamos. E o que diz no livro de Macabeus? Ele nos ensina aquilo que Deus, e São Paulo, que até os nossos irmãos protestantes utilizam as cartas de São Paulo. E sabedoria, eles não têm o livro de sabedoria. E Paulo falava do livro de sabedoria, e Paulo falava sobre também Macabeus. Então veja, são livros revelados por Deus. E vai dizer o quê? Que nesta hora, quando a gente tem um encontro com Deus no dia da nossa morte, imediatamente, não é horas depois, imediatamente Deus vem. Nesta hora, esta alma é pega por Deus, e é revelado o bem que eu fiz, ou que deixei de fazer, e o mal que eu fiz. Mas se eu acredito em Deus, eu tenho virtudes, entra na questão de um estado de purgar aquela alma por aquilo que falta, para aquela alma chegar plenamente no céu. Ou seja, ela está salva. Olha que notícia linda, está salva, mas ela ainda precisa ser purgada, porque ela acreditava em Deus, ela também teve sacramentos de Cristo aqui, a comida, batismo, primeira comunhão, crisma, não morra sem o crisma.
Ela tinha a Santa Eucaristia, aí parou, não vai mais na igreja. Tá bom, tá, infelizmente não vai mais. Aí anda por aí, a vida é minha, deixa eu curtir. Mas eu acredito em Deus. Legal, com os amigos, com a mãe, com o pai, comigo mesmo. Faço a minha oração do meu jeito. Não vou na missa, tá, morreu. O que Deus pede lá em Macabeus 2? Chama para Macabeus, Judas fala: Macabeus, vem aqui. Está vendo esses corpos falecidos aqui? São almas que morreram, está comigo, agora ficou os restos, enterra, dignamente. Deus, leia lá. E Deus pede algo em particular para a família, não é para todos aqui. Pediu para Macabeus, não pediu para os colegas de Macabeus, para todo mundo rezar, não, pediu: Macabeus, você vai oferecer pela alma desses que morreram em pecado. Morrer em pecado, ele é meu, crê em mim, fez o bem também, mas fez muito mal. Então o que você vai fazer? Você em particular vai aplicar um sacrifício pela alma que está sobre o meu olhar, para que esta pessoa receba sufrágio pela alma dele, ou seja, ele vai ficar sendo espiado por Deus, e cada missa que eu ofereço por aquela alma, ela recebe a graça de sacrifício daquela pessoa, daquela família, que aplica para Deus pela alma daquele ente querido. Para quê? Para que Deus leve um dia essa alma plenamente para o céu. É diferente do inferno, porque nós só temos dois caminhos: ou a minha alma vai para Deus, para o céu, como ele disse, ou a nossa alma vai para o inferno. E quando chegar o último dia, aí é a segunda parte. O que é o último dia? É quando tudo for consumado, tudo será transfigurado. Então, os que morreram vão ressuscitar, os bons e os maus. O que vai ressuscitar? Não tem nada a ver com a alma já está com Deus, dos bons. E a alma que foi para o inferno já está no inferno, mas no último dia haverá uma ressurreição do corpo. Essa é a nossa fé católica, viu, irmãos? Leia o catecismo. No último dia haverá a ressurreição do corpo. Aí aquelas almas que estão no céu, com a graça de Deus, receberá o corpo. Esse mesmo corpo que virou pó, que a gente não consegue entender isso, esse mesmo corpo terá um novo corpo naquela alma, eternamente no céu. Como Jesus teve um corpo ressuscitado. E os que morreram, e as almas que estão no inferno, o corpo também ressuscitará. Para onde? Eternamente naquela alma que vai viver no inferno. Leia o catecismo da Igreja Católica, católicos. E o que vai acontecer? O julgamento final, ou seja, as consequências do meu pecado, é o que vai ser julgado no último dia. O que é consequência? Por exemplo, uma consequência, eu estou trazendo a palavra de Deus hoje, dia 7 de agosto de 2022, para esse público que me vê pelas redes sociais, e para esse público que está aqui celebrando comigo a missa. A minha palavra, futuramente, pode ou não ocasionar uma mudança na vida de muita gente por causa da palavra de Cristo. E a gente vai ver isso no amanhã da vida. Fala: Padre, depois daquela missa, depois daquela oração, depois do que, a minha vida foi transformada. O que é isso? Consequência. E o mal que eu cometo também deixa consequências, não deixa? Não deixa consequência? Então é isso que nós rezamos pela alma para Deus purgar. Ela ainda não está plenamente na graça de Deus, mas ela espera que eu e você em comunhão, por isso que a gente fala, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, na comunhão dos santos, os que estão no céu, nós que ainda estamos, viu? Estamos aqui, e aqueles que foram. São as almas que não param é um giro, que nem uma roda, a gente vai intercedendo. Os que estão no céu intercedem por nós, intercedem também pelas almas falecidas. E nós que estamos aqui, a gente tem missa, oferece sacrifício pela alma dos falecidos.
Eles precisam da missa. Tem gente aqui que tem os entes queridos que já faleceram. Você nunca aplicou uma missa para o teu ente querido. Padre, já, padrezinho. Eu toda missa de domingo eu vou lá e ponho lá no papelzinho escrito lá para a Patrícia ler, e ela lê o nome, mesmo que o senhor não lê lá, eu ofereci. Não, isso não é aplicar missa pela alma. Isso é pedir para todo mundo orar em conjunto. Lê lá em Macabeus, você vai começar a aplicar missa pela alma do teu irmão. Pega lá 2, 5 reais, entrega na secretária e fala: é um sacrifício que eu entrego pela purificação da alma desse ente querido. Isso é oferecer a alma direitinho. Agora vamos rezar pela alma de que faleceu. A gente reza o terço, eu ponho pelo Papa, eu ponho pelo Bispo, ponho por mim, porque eu tenha mais juízo. Agora, aplicar é particular. Eu pego aquilo que o que é sacrifício? Meu salário é sacrifício. Vou pegar uma coisiquinha de nada, mas eu coloco e ofereço na missa, pela purificação daquela alma. Jesus está falando tudo isso aqui para a gente hoje. Tem a ver com fé. Eu acredito, Senhor, que as minhas orações nunca foram abandonadas por Nossa Senhora. Nunca. Não foi do jeito que eu queria. Eu pedi tanto, Nossa Senhora, que a senhora cobrisse com manto. E cobriu. Mas não cobriu não do teu jeito, cobriu do jeito de Deus. Foi por tua causa que a alma do teu filho, da tua filha, da tua parenta, da tua mãe não está no inferno, não está, por causa da tua intercessão. Louve a Deus. Falamos há 2 domingos atrás aqui. Se eu for lá para Sodoma e Gomorra, onde eu tenho parentes que vivem em pecado, se lá dentro daquela casa tiver 40 justos, 30 justos, 20 justos, 10 justos, o que é o justo? Amigo de Deus, aquele que ora, aquele que intercede, destruirá toda a casa lá? Não, Deus é maravilhoso. Deus vai dizer: se lá eu encontrar uma mãe, um irmão que reza, que põe o joelho, que está pedindo lá, por causa desta justiça, amiga minha, amigo meu, eu terei misericórdia da alma que faleceu. Pronto. Ou aquela alma que ainda está aqui nesse mundo, mas não se emenda, morre no pecado. Fala: meu Deus do céu, minha irmã, meu irmão morreu no pecado grave. Oh meu Deus. Mas a senhora sempre rezou, espera no Senhor, porque tu és amigo de Deus, hein? E Deus falou: se lá eu encontrar alguém justo, eu terei misericórdia daqueles que foram injustos por causa de ti. Por isso que a gente precisa rezar. Precisa rezar, meu irmão, minha irmã. Não é brincadeira. A gente precisa tirar essa cegueira de ignorância. Olha o que Jesus está falando. Bem-aventurados os que acreditarem sem ter visto. Eu creio, Senhor. Não foi do meu jeito. Horas às vezes o que você pediu acontece. Poxa, eu tive um livramento, eu pedi, tive mesmo. Pô, mas eu pedi e não tive. Bom, livramento aqui daquilo que eu queria, né? Mas pode ter certeza, a tua oração, ela não subiu a Deus, e Deus não vai descer a chuva sem a bênção dele. Não deixa. Deus não sabe o que é deixar de amar. Mas isso é para quem é o grupo pequeno. Ó, meu pequeno povo. São poucos os que acreditam nisso, porque são poucos os que rezam de verdade. É uma pena. Irmãos, coloquemos tudo isso no coração da Virgem Maria. Ela continua intercedendo por nós. E um adendo rapidinho. Maria, hein? Maria, eu termino minha homilia dizendo assim: isso é revoltante aos nossos ouvidos humanos, mas é esplendoroso na vida espiritual com Cristo. Maria, uma mulher tão boa, ela foi escolhida entre todas as mulheres do mundo para ser a mãe de Deus. E foi, e é.
Foi na época e continua sendo. Essa mulher, o arcanjo não a chama pelo nome dela, Maria, a gente chama de Maria. O arcanjo chamou ela de cheia de graça. Pasmem, a mulher só tinha a graça de Deus. Deus confiou um filho a ela, Jesus, nosso Senhor. Ela não rezava pelo filho? Ela não percebia que o filho estava sendo perseguido toda hora pelos doutores da... Maria ela guardava tudo e meditava tudo no coração dela em silêncio. Você acha que a Maria queria que o filho morresse? Não. E o filho dela era inocente, era bom. Os nossos não. Não é tão bom assim. Pois Deus não permitiu que essa mulher visse o maior assassinato, pior da história, com o filho inocente dela. Ela, que sempre falou com Deus, a vida inteira apaixonada por Deus, pois permitiu. Agora um detalhe, a única que estava em pé na cruz na hora que o filho estava morrendo. O que significa ela estar em pé? Ela estava chorando, em silêncio, com o coração, por isso que houve uma profecia, uma espada traspassará o teu coração. Ela estava ali, ó, meu filho amado, em pé, ela não estava inclinada, caída, em pé. Gente, aí vem a parte mais doída de todas. Jesus ainda não tinha morrido, estava morrendo. Ela viu o filho morrendo. Tem mãe que viu o filho morto. Ela estava vendo o filho indo embora. Mas Jesus ainda disse uma palavrinha. Gente, essa aqui para mim, padre, é a parte mais dolorosa de se entender. Só na vida de Cristo mesmo para aceitar. Jesus ainda faz um sacrifício sabendo que a mãe estava embaixo ali na cruz. Talvez ele não poderia nem abaixar a cabeça direito para ver, né? Imagina, aqui a mãe, lá embaixo. Mulher, eis aí o teu filho. Sabe o que significa a palavra de Cristo? Vamos traduzir ela, tá? Tem que traduzir. Não é simplesmente, mulher, eis aí teu filho aí. É teu filho, não, João é filho. É filho, e agora, né? E ela é mãe do João. Aí representa todos nós. Vamos lá. O arcanjo não visitou Nossa Senhora para dizer que ela seria mãe do Salvador? E ela não foi? Foi. Salvador não é santo dos santos? É. Jesus faz a segunda anunciação. Tivesse um terço para a gente fazer, vamos fazer a segunda anunciação, não mais do arcanjo. De quem? Do próprio filho. O filho faz um anúncio para Nossa Senhora. Esse é terrível. Primeiro, tu serás mãe do Salvador para salvar a humanidade. Opa, faça em mim segundo a tua vontade. E ela disse outro sim, quando o filho disse: mulher, eis aí os teus filhos, cheio de pecado, ó, egoísta, pensa só neles, perdidos, muitos aqui perdidos em outro tipo de espiritualidade, não sabem o que fazem, o outro maltrata a mãe, o outro nem vai ver o irmão, o outro não fala com o outro só pensa em si. Eis aí os teus filhos aí, ó. E filhos, pecadores, mas são meus vocês, tá? Eis aí a tua mãe. É um novo anúncio. Queira eu não, ela é minha mãe. E mãe de quem? Pecadorzinho aqui. E ela disse: sim. É duro demais, gente. Olha, eu vou tirar o teu filho que é bonzinho, vou colocar um cachorro velho para você cuidar no lugar do teu filho, tá? Ela falou: tá bom. Fala para mim se ela estava vivendo a vida dela aí. Fala. Estava vivendo a vida dela, Silvia? Maria, naquela hora, a vida dela, estava? Quando ela aceita nós, ela estava com a vida de Cristo. Senão ninguém aguenta ficar em pé. Senão ninguém aguenta ficar em pé. Pensamos hoje nesta Santa Missa, nessa Eucaristia. Se você puder comungar, né? Se não pode, confessa primeiro, viu, meu irmão, minha irmã? Não brinque com esta comida. Não brinque com o Espírito Santo. Se podes, comungue com fé. Peça uma transformação em você. E que a Virgem console o teu coração. E ela consola.
ela consola. Aprendamos a amar a Deus por aquilo que Ele é, não aquilo que Ele pode me dar. Sai do teu tamanco, sai do teu egoísmo. Muda a minha vida, Jesus, cura a mim primeiro. O Senhor está com essa tirada de alguém que eu amo, o Senhor está curando a mim, porque Ele te ama. Porque Ele está dizendo, é a vida eterna que eu espero vocês lá, ó. Não é aqui não, é lá, que não se perca nenhuma alma. Glória a Deus, não vai se perder, meu filho não vai, isso, glória, eu choro, tudo. E se você me permite, Marta, quando estava chorando a morte do irmão, no enterro do irmão, Jesus aparece, e Marta diz, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus falou, sim, ele ressuscitará. Olha, Jesus já está falando de novo da importância da alma, não daqui, não do corpo. Maria, eu sei que ele ressuscitará no último dia, eu sei. Jesus dá uma resposta. E por isso que eu sou um homem apaixonado por Jesus. Deixei tudo, eu não quero casar, não quero saber de mais, não, é Cristo que eu quero na minha vida e sempre. Por quê? Jesus chega para Marta e diz, para mim e para você, eu sou a ressurreição. Oh meu Deus do céu, o Senhor veio nos salvar nossa alma, Senhor. Esse corpo da gente aqui não serve para nada, nesse mundo nada. Tem gente que nasce com um defeitinho, não é? Tem gente que nasce sem olho, tem gente que nasce com a cabecinha torta, a cabeça grande, nasce sem o pezinho, nasceu sem dedinho. Deus nos dará um corpo imperecível para sempre, não é nesse mundo aqui não. Aqui eu já começo a viver o céu com Ele, a minha alma com Ele, e Ele guardou na casa do meu Pai, há muitas moradas. Eu estou guardando você, para ter a vida plena lá, ó. Essa é a palavra de Deus hoje para você e para mim, irmãos. Que nós possamos, ao comungar Jesus, saiamos daqui hoje, alimentados por Ele. Meu Deus, obrigado, meu Deus. Perdão por eu não entender, apenas Maria, minha mãe, me consola, porque eu ainda estou tão pequenininho na minha fé, me consola, vai me levando para casa com essa palavra do teu filho, vai me levando, e eu creio que tu estás me deixando em pé, Jesus, diante desse mar bravio do mundo aqui fora, amém? Amém. Vamos cantar, antes de rezarmos o creio, uma musiquinha, Rafael, estamos com saudade de você, viu, Rafael? Rafael, para quem não sabe, ele era do ministério lá do Tamo Junto. Agora está numa nova caminhada aí. Deus é capaz, a letra dessa música, de transformar tua vida. O impossível Ele fará, porque és precioso aos teus olhos. Olha pra mim. E se tiveres a coragem e a loucura de acreditar, então irás provar que Ele podes muito mais. Deus é capaz de trocar reinos por ti e abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, olha isso aí, ó, daria novamente a vida por ti. Forte. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Olha lá, mais um trechinho. É preciso crer e se entregar sem medo. Ele nunca vai tirar a tua liberdade se não queres. Mas se te entrega sem reserva, sua vida se transformará. Então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz. Deus é capaz de trocar reinos por ti e abre mares para que possas atravessar.
E se preciso for, Ele daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Vamos ficar em pé, irmãos. Diante da palavra salvadora do nosso Deus, vamos professar a nossa fé. Creio em